Olá, minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui para falarmos a respeito da Páscoa. É óbvio, né? Hoje nós estamos de domingo, celebramos a Páscoa, celebramos aí a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto que eu quero me apoiar, que eu quero me embasar, está lá escrito em Êxodo, no capítulo 12, do versículo de número 21 ao 28, e também em 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, aonde Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 12, e aonde Paulo ele aplica para a vida dos cristãos, dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, aonde ele pede, ele exige para que os cristãos busquem a Deus cada dia mais, limpe-se, purificando seu espírito, sua alma, seu corpo, dizendo que Cristo era a Páscoa dele, como hoje para nós é a nossa Páscoa também, tá bom? Então, de onde se originou a Páscoa, o que ela significa, não é? E quem é a Páscoa? Primeiro nós vamos entender aqui que Israel chegou no Egito por José. Ali José casou, teve 2 filhos. Posteriormente José traz seu pai e todos os seus irmãos, resumindo aí uma quantidade de 75 vidas. E eles foram crescendo, se desenvolvendo, casaram, geraram filhos e filhos, chegando ali uma boa numeração. Se vocês têm uma ideia, cresceu tanto que quando saiu do Egito, saíram quase 3 milhões de pessoas, aproximadamente. Está entendendo, queridos? Então ali o povo passou por um período bom, mas quando morreram José, todos os seus irmãos, Israel, o povo hebreu passaram a ser escravo e passaram a trabalhar para enriquecer o Egito e a trabalhar por comida e dormida. Sofreram muito, foram uma vida muito amarga. E aí, chegando o tempo de Deus, Deus libertou o povo. José disse que Deus ia libertar o povo no tempo certo. E aí, quando chegou esse tempo, Deus utilizou Moisés. E Deus também viu as pragas. Na última praga, chamada a morte dos primogênitos, Deus chama Arão e Moisés, ou Moisés e Arão. Moisés era o líder. Está lá em Êxodo, capítulo 12, 21. Deus reúne ele e diz, olha, reúne todos os anciãos, manda para que eles matem um cordeiro, cada chefe, cada líder da família, pegue um cordeiro, mate, pegue o sangue e coloque aqui nos umbrais da porta. Não é? Porque o anjo da morte vai passar. E onde tiver esse sinal aqui, os filhos dos hebreus não vão morrer. E o povo obedeceram a palavra, guardaram e obedeceram a palavra, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, aspergiram nos umbrais da porta. Quando o anjo da meia-noite passou, estava lá o sinal do sangue aspergido. O anjo da morte passou e matou a morte dos primogênitos. Isso trouxe um alvoroço, um tremor muito grande no Egito. Aí Faraó liberta o povo do Egito. E o povo sai cantando, magnificando ao Senhor. E eles começam a celebrar ali. A Páscoa significa libertação, livramento da morte ali, da mão dos judeus hebreus, do Egito ali, de mão de Faraó. E quando eles iam comer, e ali a Santa Ceia, eles colocavam numa vasilha um pouco de bredo. O que nós comemos hoje, o bredo de coco, né? Muitos que gostam. Aí aquele bredo é amargo. Isso traz a lembrança, para que eles trazessem a lembrança do período difícil que eles passaram no Egito. Período de dor, de sofrimento, de castigo, de opressão, de maldade mesmo, que trouxe muito sofrimento para eles. Quando eles iam ceiar, eles comiam esse bredo na Páscoa, eles comiam, e quando ele pegava o bredo, ele se lembrava. Esse amargo, foi o período amargo que a gente passou no Egito. Deus nos libertou. Para os cristãos, hoje, a Páscoa significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a Páscoa, todos os cristãos
Quando celebram a Páscoa, a gente lembra da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. E no domingo de madrugada, nós lembramos da ressurreição de Jesus Cristo, porque a ideia que nós temos também é que Cristo morreu aí no prepúsculo da quinta-feira para sexta-feira, e aí na madrugada de domingo Jesus ressuscita, cumprindo aí os 3 dias, como diz as Escrituras, né? Os 3 dias, ao terceiro dia ele ressuscita, trazendo para a gente salvação, trazendo para a gente esperança. Porque quando Cristo morreu, a esperança dos judeus, dos seguidores, dos discípulos, acabam ali. Pode ver ao longo da leitura dos evangelhos, todos os discípulos de Jesus voltam para a sua mesma vida. A prova está lá em Lucas capítulo 24, naqueles 2 homens do caminho de Emaú, triste, desesperançado, acabado esperançosamente. Quando Cristo chega perto dele e fala com ele ali naquela casa, no caminho de Emaú, quando chega numa pequena aldeia, ele se lembra que era Cristo que estava falando com ele. E a fé dele se renova, a esperança toma vida de novo, e eles imediatamente voltam para onde estavam os apóstolos e conta tudo o que estava acontecendo. A ressurreição de Cristo traz para a gente esperança, fé, um renovo espiritual, um renovo psicológico, emocional e físico também. E uma vida esperançosa da vinda de Jesus Cristo. Aquele cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário, como eu disse, aponta para Cristo. Significa que era Cristo que ia ser morto por todos os pecados, por todos os nossos pecados. Todo o ritual da Páscoa, lá no Egito, só veio pavimentando e a lembrança do povo hebreu, todo o cerimonial, apontando para a vinda de Jesus Cristo. Quando chegou os dias de Cristo, ele se entrega, ele se doa, ele se sacrifica, como aquele cordeiro lá atrás. E o seu sangue, que foi aspergido no madeiro, foi aspergido lá na cruz do Calvário, no sentido todo ali, ó, na cruz do Calvário, nos livrando da morte e do pecado. O sacrifício de Cristo, para encerrarmos, significa livre do pecado, livre da culpa, das consequências, consequência eterna da condenação eterna. Então, Cristo, através do seu sacrifício, nos comprou. Também que Jesus Cristo continue nos abençoando e que a cada dia, até a volta de Jesus, a gente se lembre desses 2 memorial, que é um divisor de água muito grande. A Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. Esses 2 elementos, esses 2 memorial, esses 2 cerimonial, a gente se lembra de Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja. Feliz Páscoa. Quero dizer, para encerrarmos aqui, quase que eu me esquecendo, a Páscoa não tem nada a ver com a troca de ovo de chocolate, de bombons, né? Isso foi inserido ao longo da história para comercializar, para enriquecer, para o paganismo, para, sabe, os costumes, né? O enriquecimento dos comércios, tudo foi colocado, mas colocando para o espiritual tem nada a ver. Todos os anos nós temos, enquanto estivermos aqui, lembrarmos do sacrifício de Jesus. Toda família, todo pai de família tem que ensinar e apontar para Cristo: olha, meu filho, minha filha, minha esposa, minha família amada e querida que Deus me deu. A Páscoa do Senhor só significa uma coisa só: a morte e a ressurreição de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus Cristo. Feliz Páscoa!